31 de março, gravando a segunda parte do módulo 1, Introdução à Psicanálise. Aí está a imagem de Freud com uma mensagem: a alma e a mente psicanalítica, onde nós já falamos na aula anterior que a felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar por si tornar-se feliz. Essa é a mensagem de Freud. Então, temos que entender isso, que aqui, na psicanálise, nenhum conselho é válido. Psicanalista não é conselheiro, não é comportamental. Ele busca a causa. Fiquem à vontade para interromper durante a minha exposição e para fazer perguntas. É só falar que, com certeza, eu paro na hora e tenho o prazer em responder e atender. Então, o que é praticar a psicanálise? É uma habilidade que requer conhecimento científico, desenvolvimento pessoal, principalmente, em busca do próprio equilíbrio emocional. Então, a gente vem para a psicanálise, a gente precisa resolver nossas questões pessoais. É respeitar individualidades, em nenhum momento fazer julgamento, muito menos reprimir, aconselhar ou comentar. É necessário eliminar preconceitos, superar seus valores morais e éticos, religiosos e assim por diante. Entender que as emoções e atitudes, elas são originadas por afetos involuntários, resultando no desequilíbrio do ego, causando dor e sofrimento. Então, quando eu falo afeto, é tudo aquilo que nos afeta. Tem afeto bom e afeto ruim. E tem afeto que bate forte e que a gente explode na hora, depende do tipo de temperamento de cada um. Quando a gente fala em afeto, que nós recebemos um afeto e que aquilo provoca uma emoção, se nós desenvolvemos uma prática que eu chamo de 90-10, que é o seguinte: 10% das coisas que nos acontecem, elas são involuntárias. Mas 90% do que fazer com elas depende de nós. É sempre lembrar disso toda vez que receber algum afeto que te desequilibra, que gera um monte de pensamentos e emoções. É necessário entender que o psicanalista também é um ser humano, que todos nós somos um ser humano, sujeito a todas as situações e adversidades da vida. Todos nós recebemos, em 2020, uma adversidade inesperada, incompreendida, que foi essa pandemia, o tal de coronavírus. Precisa compreender, portanto, minha gente, que tudo passa, para a gente não entrar em desespero. Aí costumo contar aquela história do Anel do Rei. Já contei para vocês na aula anterior, não? Não? Então vamos lá. Certa vez, um rei estava conversando com seu conselheiro, que estava no leito de morte. E o rei, desesperado, falava com seu conselheiro: "Você não pode morrer. Como é que eu vou fazer aqui quando eu tiver uma grande dificuldade no reino? Você foi conselheiro do meu avô, conselheiro do meu pai. Só você é o sábio que tem condição de dar os melhores conselhos. Você não pode morrer." O conselheiro, então, pegou a mão do rei, colocou um anel e disse assim para o rei: "Meu rei, fica com esse anel no dedo. Eu preciso morrer. Eu estou muito velho, minha vida aqui já acabou. Mas fica com esse anel no dedo. Quando você estiver passando por uma grande dificuldade no reino, que não estiver encontrando nenhuma solução,
Aí tira o anel e leia o que está escrito dentro dele. E morreu. Passaram-se os anos, o rei já tinha até esquecido do conselheiro e estava enfrentando uma grande dificuldade. Ele estava desesperado, que ele convocava toda a corte e não conseguia encontrar uma solução. Ia buscar os melhores conselheiros do mundo e não conseguia encontrar uma solução. O rei, desesperado, já não estava mais dormindo, tão angustiado que se encontrava. Uma madrugada, andando no salão do palácio para lá e para cá, ele esfregando as mãos, aí passou a mão e esbarrou no anel, o anel do conselheiro. Ele falou que quando eu tivesse grande dificuldade era para eu tirar esse anel e ler o que está escrito dentro dele. E aí ele tirou o anel e leu. Estava escrito assim: isto também passará. E tudo na vida passa. Portanto, afetos que nos vêm, adversidades que vêm na vida, nós precisamos lembrar sempre do anel do rei, porque nós vamos trabalhar isso na nossa linguagem interna, na nossa linguística interna. Por pior que possa ser uma situação, isto também passará e vai passar, com toda certeza. Então, precisa compreender que tudo passa, mas enquanto a angústia continua, há afetos que são as causas inconscientes se manifestando. Isso traz desequilíbrio mental, psiconeuroses, que podem ser tratadas através da livre associação de ideias. Deixa eu aqui, que tem uma aluna aqui pedindo para enviar novamente o link para ela, mas o link já foi reenviado no grupo 2 vezes. Então, mais um minutinho, então, por favor. Já está enviado. Então, o trabalhar assim, com esse compreender que tudo passa, enquanto a angústia continua, esses afetos que nos provocam causas inconscientes, que fazem despertar, inclusive, sentimentos inconscientes, e psiconeuroses que podem ser tratadas através da associação de ideias. A associação de ideias é uma viagem para o interior da mente, onde iremos em busca de verdadeiros tesouros, enfrentando um enorme contingente de monstros que precisam ser domesticados. É ciência e arte de eliminar a dor mental. Para quem exerce a psicanálise, o próprio Freud também sentiu isso, e ele disse assim: de tanto lidar com as dores e os demônios da vida das pessoas, não tem como eu escapar e não ser atingido, porque eu também sou um ser humano. Então, psicanálise é ciência e arte de eliminar a dor da alma. Ninguém consegue ajudar alguém se não estiver bem. Nós já falamos e temos que gravar bem isso. Cuidar de si, em primeiro lugar, não é egoísmo. É necessidade de estar equilibrado para ter o poder necessário para assumir atitudes que possam contribuir para o bem-estar de outra pessoa. Nem sempre o que pensamos que seria bom para o outro é o que ele quer. Por isso, não podemos dar palpite. Porque se damos um palpite e ele fizer dar errado, nós seremos responsáveis. Mas, como nem sempre o que pensamos que seria bom para o outro é o que ele quer, e talvez nós estejamos projetando nele o que seria bom para nós. Aquela velha conversa que já corre por aí com as pessoas, que diz assim: eu estou falando isso para o seu bem. Não é verdade, ela está falando para o bem dela, porque ela está tentando fazer uma modificação na pessoa.
Quando nos relacionamos com pessoas, familiares, principalmente, parentes, em poucos segundos os afetos se manifestam com transferências emocionais as mais variadas. Se estamos vivendo num meio de reclamações e negatividades potencializadas, nós somos contaminados com aquilo e acabamos pegando a dor do outro, influenciados pelas argumentações e lamentações que criam um cenário destrutivo e que acabam nos envolvendo. Portanto, importante desenvolver a inteligência emocional, que é o nosso caminho. Olhar para a solução e não ficar focando no problema é o que poderá trazer bons resultados. Sair do ambiente de reclamações e de medos é necessário para obter uma visão clara para a vida. Então, se nós estamos olhando por uma janela onde a coisa é cheia de conflitos, vamos aprender a lembrar disso. Nossa, eu preciso abrir outra janela, fechar essa e abrir outra. Abre uma outra janela, aonde tem flores, aonde tem o sol, onde tem vida. O envolvimento com pessoas descontroladas e negativas nos puxam para baixo. É péssimo estar em companhia de pessoas com essa característica. Mas se nós desenvolvemos a capacidade de somente escutar, sem replicar, não tem tréplica nem réplica, somente escutar, para analisar cada situação, a nossa frequência energética, não sendo alterada pela fala do outro, acaba afetando a própria pessoa que poderá entrar numa outra vibração. Aí vão dizer para você assim, nossa, como você é calmo. Mas também poderão dizer, nossa, como você é frio. Esse canalista é muito frio. Simplesmente a gente escuta. Quando nos decepcionamos, ou nos frustramos com os outros, e não os outros que decepcionam conosco, é porque nós criamos expectativas sobre a outra pessoa dentro do nosso ponto de vista. Isso não é justo, é uma injustiça com o outro. Ninguém tem a responsabilidade de atender às nossas expectativas. Nossas expectativas são somente nossas. Ninguém é culpado da nossa dor ou do nosso sofrimento. Somos nós mesmos responsáveis por isso. Ninguém tem nada com isso. Se espero algo de alguém, espero errado. Nunca terei certeza que o outro será capaz de atender o meu desejo. Porque o meu desejo provavelmente não é o desejo dele. Na maioria das vezes não é. Através de estudos sobre o aparelho psíquico, Freud afirmou que não somos sequer senhores de nós mesmos. Com a descoberta da existência do inconsciente, o Freud afirma que a consciência é a menor parte e a mais fraca da vida psíquica, que é a consciência. O que impede que o homem seja dono de sua própria mente. Dessa forma, o Freud abriu, naquela ocasião, a terceira ferida narcísica da humanidade. Que antes acreditavam que o homem era a imagem semelhante de Deus e que o mundo era quadrado. Copérnico, então, também trouxe uma ferida narcísica, mostrando que o mundo não era quadrado e que existia um universo. Temos intuições morais automáticas, mas só as expomos depois de algum fato emergir.
pois as nossas percepções nos enganam. E muitas vezes o raciocínio causal não passa de justificativa falaciosa de uma suposição. Temos que aprender também, suposição não é para psicanalista. É para o público comum. Vivemos num processo de mutação social e econômica de tempos em tempos. Estamos observando, nesta última década, uma mutação muito grande. E ainda depois que surgiu a pandemia, essa mutação, então, tomou uma velocidade enorme. Mas nós não temos certeza de que as respostas estão certas. Aí, então, temos que aprender que estamos dentro de uma situação, de uma circunstância, temos que aprender a viver bem dentro dessa circunstância. Viver e deixar viver. Pode ser uma estratégia sábia para diminuir os conflitos, mas só se aplica quando os desafios não são muito grandes ou as consequências do nosso comportamento possam ser incertas. Passamos a nossa infância aprendendo que temos que ser bons, corretos, falar sempre a verdade. Mas nem mesmo quem nos passa essas lições consegue ser bom o tempo todo e evitar algumas mentirinhas. Tem aquelas mentirinhas que são estratégicas e às vezes são necessárias. É comum a gente ver aí nas redes sociais, no WhatsApp, e que a pessoa coloca lá algum comentário, coloca algum vídeo, aí eles fazem um comentário assim, é verdade. Ora, como é que eu posso afirmar se é verdade se eu não sei, eu não tenho prova daquilo, se eu não sei o que é que realmente está acontecendo? Então, é a maneira de eu ver que eu fui induzido a achar que aquilo é verdade. Então, com isso, nós vivemos em uma sociedade repleta de pessoas que se cobram o tempo todo, que se culpam por não ser boas o bastante. Pessoas que se cobram ser nada menos que perfeitas. Pai perfeito, marido perfeito, esposa perfeita, filho perfeito. Não lembro que está lidando com o ser humano e que também eu sou ser humano. Em todos os aspectos, com profissionais, filhos, pais, maridos, esposas, perfeitos. Pessoas que sofrem e se punem por não serem perfeitas. Pessoas que não conseguem falar não com medo de desagradar as pessoas. Vive pisando em ovos quando está em relacionamentos. Não tem a sua autenticidade com firmeza. Na TV, mulheres desnudas, cenas picantes, prolixidade, agressividade, romances héteros, homossexualizados e as diversidades. Tudo isso na presença de crianças. Mas ainda vivemos em um mundo onde os pais sentem-se constrangidos em falar de sexo com os filhos, mas permitem que eles assinam cenas sexualizadas junto com eles numa novela. Hoje temos adolescentes com muita liberdade, em busca da sua identidade, num conflito interno muito alto, e sem saber como viver de forma equilibrada e positiva. Então se tornam rebeldes.
talvez pelas repressões, talvez pela falta de informação, gerando aí adultos perdidos em meio a isto tudo que nós vivemos. Caminhamos aí, minha gente, para a criação de pessoas confusas e em constante conflito. Os valores que colocam na nossa vida, para certas pessoas, são absolutos, mas não existe nada absoluto. As mudanças na nossa sociedade acontecem de forma rápida. O volume de informação aumenta num ritmo alucinante. Eu estou aqui agora falando, vocês estão me vendo aí, está sendo gravado. Ao mesmo tempo, está vindo coisas aqui no WhatsApp. Nesse ritmo alucinante, a gente mal consegue acompanhar. E aí o que acontece? Os valores sociais entram em disputa narcísica direta com as novas tecnologias e abordagens. Há aqueles que não querem entrar neste mundo e que dizem assim: computador? Eu não. Eu não sou da geração de botões. Está fora do contexto, porque não se permite se atualizar. Aí, enquanto nós tentamos ser melhores ou iguais aos outros, nós deixamos de ser o melhor que nós podemos ser. E, com isso, sofremos. Quando poderíamos viver de forma mais equilibrada e feliz. Quando você está em paz com você, resolvido com você, está equilibrado e feliz. E os afetos que vêm te atingir não adquirem força, você desenvolve uma resiliência fantástica. Tudo isso na dúvida do que é certo ou errado. É preciso, portanto, aprender a aceitar que tudo que as pessoas fazem é 100% humano. E elas vão colher o resultado daquilo que elas fazem. A proposição freudiana, segundo a qual a civilização se baseia na permanente subjugação dos instintos humanos, foi aceita como axiomática. A sua interrogação sobre se os benefícios da cultura teriam compensado o sofrimento assim infligido aos indivíduos. Não foi levado muito a sério, ainda menos quando o próprio Freud considerou o processo inevitável e irreversível. Professor, posso fazer uma pergunta? Sim, lógico, sempre aberto. Acerca desse slide aí que o professor acabou de ler, daria para explanar um pouquinho melhor o primeiro parágrafo? Acerca daquela consideração de Freud ali, de que se tornou-se axiomático. Se puder clarificar isso um pouco para nós. O que é que você entende por axioma? O axioma, até o pouco que eu compreendo, ele também é um termo que é uma coisa que é irrefutável. É porque é. Uhum. Muito legal. Eu vou contar uma historinha para especificar isto, que representa bem a questão axiomática. Existia um garçom trabalhador que, no final, ele se tornou gerente do restaurante que ele trabalhava. E uma madrugada, quando ele estava fechando o restaurante, o nome dele era João. Apareceram os assaltantes, ele levou um tiro e caiu. Quando amanheceu o dia, as pessoas chegaram lá, encontraram o João caído no chão, sangrando, semi-morto. Chamaram o socorro,
Os paramédicos vieram, colocaram ele na maca e aí estavam comentando. O João estava semi-desfalecido e ouvia as pessoas comentando: nossa, coitado, ele já morreu. Esse cara já era. Ele criou uma força tão grande dentro dele, porque ele tinha que se livrar desse axioma que ele já estava morto. E ele gritou: não, eu só levei um tiro, tire essa bala de dentro de mim que eu quero viver. Encaixou? Tô assimilando aqui. Tô assimilando. É no sentido. Então, até o axioma, nesse caso, ele é refutável. Sim, porque estavam dizendo que ele teria que aceitar como axioma que ele já era. E ele não aceitou que ele já era. Uhum. Nós não temos que aceitar como axioma que a nossa vida tem que ser desta forma. Você escolhe a Agora sua sim. vida. Aí eu vou pedir, com a sua pergunta, por gentileza, que assista um vídeo que tem na internet sobre o mito da caverna, Platão, Matrix. Lá também é Tá. axiomático. Mito da Hum, caverna, Platão, Matrix. eu vi esse. Oi, Tecla, pode falar, querida. Não, não. Eu falei alto, desculpa. Não tem problema, é bem-vindo sempre. Pode interromper à vontade. Então, há axiomas que nos envolvem, que nós temos que ser assim, mas a sua interrogação sobre os benefícios de uma cultura que tenham colocado, ou da que nós estamos vivendo, teriam compensado o sofrimento infligido aos indivíduos, à nossa pessoa. Isso não foi levado a sério, ainda menos quando o próprio Freud considerou que esse processo inevitável ele é irreversível. Ficou claro agora? Aí, psique. Nós vamos trabalhar com a psique. Ou psique, mas o certo é psique. Ela pode falar psique, não tem problema. Vem da mitologia grega como uma divindade que representa a personificação da alma. Psique é representada como uma donzela com asas de borboleta, numa simbologia que, depois de uma vida rastejante como a lagarta, flutua e voa ao sabor do vento, se transformando numa beleza que adorna a primavera. Porém, tempo de vida extremamente curto. Mas na mitologia romana, Psique cresceu e se casou com Eros, deus do amor, Cupido. E com isso despertou a ira de Afrodite, deusa da sexualidade, mãe de Eros. Psique habita todos os seres humanos. É a mente onde se produzem as fantasias e conflitos da existência em qualquer lugar do mundo. Mas ainda na mitologia, Afrodite mandou seu filho atingir Psique com suas flechas, para que ele conseguisse fazer com que ela se apaixonasse pelo ser mais desprezível dos seres. E ele foi cumprir essa missão. O resultado foi que Eros acabou se apaixonando pela moça. Acredita-se que ele tenha sido espetado por uma de suas próprias flechas. Com o próprio Deus do amor apaixonado por ela, as suas setas não foram lançadas para mais ninguém. Essa mitologia de Eros, Psique, vai nos ajudar muito no entendimento da psicanálise. E como tem Eros,
tem o Thanatos. A livre gratificação das necessidades instintivas do homem é incompatível com a sociedade civilizada. Renúncia e dilação na satisfação constituem pré-requisitos do progresso. Então, livre gratificação de necessidades instintivas. Quantas necessidades instintivas que nós temos? Que são incompatíveis com a sociedade onde nós estamos fazendo parte, nós estamos inseridos, e temos que renunciar na satisfação, que são requisitos para que a gente possa progredir dentro do universo que nós estamos inseridos. A felicidade é um problema individual. Nós não temos a receita para a felicidade do outro, onde nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. Falas de Freud. Freud estava convencido de que deixaria a sua marca na história, tinha autoconfiança em relação à sua carreira e ao peso do seu legado. Era o único filho que tinha um quarto exclusivo para estudar. Porque desde cedo ele demonstrava genialidade. A mãe de Freud o chamava de meu Sig de ouro. Então, era o único que tinha um quarto para estudar. A irmã de Freud, que tocava piano, na hora que o Freud estivesse lá estudando, não podia tocar piano, porque reconheciam já a genialidade dele. O ambiente familiar o auxiliou bastante a seguir avante em sua carreira, quando as suas ideias eram consideradas, no mínimo, polêmicas. Mas aí, antes da psicanálise, a alma era uma entidade que pertencia exclusivamente ao campo religioso ou ao campo místico. E que hoje ainda se propaga isso pelo mundo afora. A ciência da época elegia a razão como recurso para o domínio das forças da natureza, o que incluía as manifestações intempestivas inerentes à natureza humana, entre as quais a própria sexualidade. E quantos tabus ainda existem hoje em relação à sexualidade? São muitos. A premissa inicial de Freud era de que há conexões entre todos os eventos mentais. Não existia, na época, nenhum aparelho para estar verificando a movimentação neuronal e da corrente elétrica no cérebro. Simplesmente uma análise empírica. Quando um pensamento ou sentimento parece não estar relacionado aos pensamentos e sentimentos que o precedem, as conexões estariam no inconsciente. O inconsciente era totalmente desconhecido. Uma vez que Freud fez essa revelação, que estes elos inconscientes são descobertos, aí sim, a aparente descontinuidade está resolvida. Descontinuidade de conflitos. Denominamos, portanto, um processo psíquico inconsciente, cuja existência somos obrigados a supor, devido a um motivo tal que inferimos a partir de seus efeitos, mas do qual nada sabemos. Cada ser humano é uma caixinha de surpresas. Não sabemos o que tem lá no seu inconsciente.
Daí que temos que entender. Psicanálise é um método terapêutico criado por Freud em 1895, que consiste na interpretação dos conteúdos inconscientes de palavras, ações, produções imaginárias de uma pessoa, baseada nas associações livres e na transferência. O psicanalista busca a causa das neuroses. A psicanálise se ocupa em compreender os distúrbios incomuns que se encontram bem escondidos por trás de cada mente, nas profundezas do ser humano. A diferença na psicanálise é que, para ser tratado, o indivíduo tem que querer fazê-lo, ele tem que querer fazer análise. Sem este querer, não vai se submeter nunca ao tratamento psicanalítico. Não se prontificará o trabalho da livre associação tão necessária à psicanálise. É comum aparecer pessoas que vêm ao consultório, quem marcou para ele ou foi a mãe, ou foi a namorada, ou foi a esposa, ou foi o pai. E que a pessoa chega lá, eu pergunto, você veio por livre e espontânea vontade? Você quer fazer um tratamento psicanalítico? Se você não quiser, não adianta atender o que eles estão pedindo para você. Você precisa querer vir aqui. Se você não quiser, não venha. Não venha por obrigação nem para agradar ninguém. Freud, seguido de outros grandes nomes que sucederam, vários nomes que tem pós-Freud, chamam as vertentes freudianas. Freud descobriu que todos nós temos um inconsciente que governa a nossa respiração, a nossa digestão, as batidas do nosso coração, e é principalmente o repositório de nossas mais secretas e revoltadas lembranças. Essa descoberta do inconsciente nos proporcionou que o conhecimento de nossas frustrações, denominado de lixo abissal nas profundezas do oceano do inconsciente, que é depositado em uma área desconhecida, pode nos tirar da mais profunda angústia, da mais profunda depressão, e nos levar a encontrar um equilíbrio. Lá nesse lixo abissal que habita dentro do ser humano, nós podemos encontrar a solução para o bem-estar de uma pessoa. Sabemos, então, que se permitirmos que o inconsciente se transtorne, resultado, destruição. O inconsciente é energia, ele é forte. Ele quer, ele quer, ele quer. Seja de maneira lenta ou acelerada, através da depressão, do mal físico, do alcoolismo, das drogas, da gula, do desejo, ou até de crimes violentos, de suicídios. Pode-se dizer que há um outro eu dentro de nós. Esse eu é composto por emoções, desejos produzidos pelo inconsciente, fantasias, aflições, recalques, frustrações, angústias, como se fosse um grande volume de água em uma represa, cheio de vida e energia própria, com milhares e milhares de pequenos demôniozinhos, represados pelo consciente e a realidade externa. Psicanálise, aí está o símbolo da psicanálise, onde a serpente
As duas serpentes envolvidas ali representam conhecimento. A pira representa a ciência da psicanálise. E a luz é o objetivo da psicanálise. A chama, levar a luz para dentro do ser humano. Psicanálise é a ciência da compreensão da mente, que nos ensina a tomar conhecimento das impressões inconscientes. E que assim o homem aprende a liberar as emoções aprisionadas, abandonando as ilusões de que um dia aquilo servir a um certo propósito, mas que depois só causaram infelicidade e dor. A aceitação de processos psíquicos inconscientes, o reconhecimento da doutrina da resistência que a pessoa tem, do recalcamento e a consideração da sexualidade e do complexo de Édipo, que nós vamos estudar daqui a pouco, são conteúdos principais da psicanálise e fundamentos da teoria. E quem não estiver em condições de subscrever todos eles, não deve figurar entre os psicanalistas. Que é necessário entender isso, está bem resolvido consigo mesmo. O nosso inconsciente é a parte maior da mente humana. Nele estão elementos instintuais, não acessíveis à consciência. Nós não sabemos o que nós somos capazes de fazer em caso de liberar o inconsciente. Há também material que foi excluído da consciência, censurado e reprimido. Fica tudo lá no inconsciente, mas não perde a sua força original. Ele não é esquecido, não é perdido. Apenas não é permitido ser lembrado. O inconsciente, por sua vez, não é apático e nem inerte. Havendo uma vivacidade, imediatismo em seu material, ele quer agora. Memórias muito antigas, quando liberadas à consciência, podem mostrar que não perderam nada da sua força emocional. Para Freud, a maior parte da consciência é inconsciente. Ali estão os principais determinantes da personalidade, as fontes da energia psíquica, as pulsões e os instintos. A psicanálise foi influenciada pela história dos gregos e da história bíblica. Às vezes, Freud era como que um arqueólogo, como que a escavar a psique humana e a revelar descobertas. Mitos e mistérios da cultura, na maioria, escondidos na superfície. A fisiologia é usada no início de seus estudos para explicar as doenças mentais. São notadas fisiologicamente, acabando por criar a cura pela fala, indo encontrar o inconsciente e o funcionamento complexo da psique humana. Freud foi um descobridor da mente e das doenças que afetam o comportamento. Ele sofreu muito por sua ousadia em fazer essa revelação. Não sendo queimado nas fogueiras, costume da época, pelo menos os nazistas que invadiram lá a sua região, só queimaram os livros. Os médicos fizeram chacotas e renegaram todas as revelações de Freud. Amanhã eu vou enviar para vocês Freud Além da Alma. Mas também aqueles que quiserem procurar
no Amazon, pode ser que encontre esse filme também melhor do que o que eu enviei, porque ele é muito pesado para poder baixar no celular, não dá, somente em computador. Freud Além da Alma, que mostra como começou essa história, como é que ele foi desenvolvendo e foi fazendo as suas percepções. A genialidade de entender que aquilo que acontecia com ele, que acontecia com os outros. E com isso, então, o Freud foi descobridor da mente, das doenças que afetam o comportamento humano. Na mitologia grega, muito apreciada por Freud, a deusa Atena, nascida de Zeus, consta que Hefáistos cindiu o crânio dividido de Zeus, do qual nascera essa deusa. Com uma metáfora usando o mito, e rompe a cabeça do criador da psicanálise como um gênio da humanidade, figura central da ciência no século XIX. Nasce por milagre uma promessa de um mundo de ideias que constituiriam uma teoria e uma ciência como se nada a precedesse. Desta forma, um homem de ciência é colocado num lugar de ideal, deixando de inscrevê-lo em uma comunidade científica, impedindo a compreensão de como e por que se constitui num ser único. Ser humano uno. Na história da psicanálise, que é bastante interessante, e eu não vou estar falando dela aqui, porque é longa, eu já enviei para vocês dois uma apostila. A história da psicanálise é bastante interessante estudá-la, das páginas 12 até a página 30. Mas Freud, desde cedo, ele estava convencido de que deixaria a sua marca na história. Tinha autoconfiança em relação à sua carreira e ao peso do seu legado. Então, falando, ele era o único filho que tinha 4 filhos para estudar. E que o ambiente familiar auxiliou bastante a seguir avante em sua carreira, quando as suas ideias eram consideradas, no mínimo, polêmicas ou absurdas. E ainda, voltando lá, para a psicanálise, os motivos inconscientes, os medos, os conflitos, as frustrações, as lembranças, são considerados aspectos importantes da personalidade. E aí podemos perguntar, mas o que é personalidade? Nós vamos ver mais adiante, não hoje, num módulo mais para frente, e também para que você possa conhecer um pouco mais da sua própria personalidade. Acredita que trazer esses fenômenos para a consciência é uma grande terapia para as desordens da personalidade. Desordem da personalidade, conflito neurótico. Freud constatou que a personalidade é formada durante a primeira infância, sendo o estudo das lembranças dos primeiros 5 anos de vida essencial para o tratamento. A forma mais apropriada de estudar a personalidade é dentro do contexto de um relacionamento íntimo e prolongado entre paciente e terapeuta. Durante o curso dessas associações, os pacientes relatam os pensamentos, sentimentos, lembranças, fantasias e sonhos, enquanto o terapeuta analisa e interpreta o material e observa o comportamento do paciente. É nas bases da construção teórica de Freud. O século XIX se caracteriza por avanços nas ciências naturais. Comte inventou a sociologia, a ciência positivista do homem, e Freud seguiu esta tradição determinista e mecanicista.
Revoluções se engendraram nos espaços dominados por diferentes formas de violência, entre elas repressão, controle exercido sobre grupos sociais oprimidos por algum poder que manipulava a informação e definia parâmetros de conduta. Sempre existe uma dimensão individual do sofrimento que se dá a partir dos movimentos restritivos ou libertadores e que tem lugar na subjetividade coletiva. Assim, a psicanálise começou a tomar espaço. Ela restituiu ao homem o direito à sua intimidade, para que ele pudesse se curar de doenças da alma. Alma, psique, alma. Então, para nós, psique. Não estamos falando da alma em sentido religioso. Formas variadas de acometimento por alguma modalidade de absolutismo particular. E por meio de uma proposição clínica sustentada numa espécie de repouso moral. Do Brasil, Eliana Marques, boa noite. Cadê aquele friozinho do outono, Eliana? Opa, tem alguém aí? Tá chegando, Que eu faço ativar mudo. Para você, Bonner, e para você que nos De onde está acompanha. vindo que eu não estou localizando aqui? Alguém me ajuda aí? Aqui, é o de Cleia. Ok, já emudeceu. Muito obrigado. Então, sempre existe uma dimensão individual que se dá a partir dos movimentos restritivos ou libertadores e que tem, portanto, lugar na subjetividade coletiva. Assim, a psicanálise restituiu ao homem o direito. Em Florianópolis, a sexta-feira começa com 15 graus. Professor, é o da Eliane que está ativado o microfone. Curitiba, Ok, já fechei. Obrigado. Ainda bem que você conseguiu ver, eu estava procurando aqui. Então, deixa eu voltar aqui. Assim, a psicanálise restituiu ao homem o direito à intimidade para curá-lo de doenças da alma. Formas variadas de acometimento por alguma modalidade do absolutismo particular. Então, por meio de uma proposição clínica sustentada numa espécie de repouso moral, criava-se a condição para que se recebesse a instabilidade natural da psique, passando necessariamente pela exposição ao contato com o próprio desejo. Freud, então, ele propôs um modelo da teoria de lugares, topos, inspirado em princípios científicos da neurofisiologia de sua época. Os fenômenos clínicos que observou nas pacientes histéricas, como os estados crepusculares e estados de personalidade múltiplas, e seu estudo sobre os sonhos, evidenciavam que existia um plano inconsciente da mente humana. O interesse de Freud era muito maior com relação às áreas da consciência menos expostas e exploradas, que ele denominava, como nós já vimos, como pré-consciente e inconsciente. Daqui a pouco vamos abordar isso novamente. A premissa inicial de Freud era de que há conexões entre todos os eventos mentais. Quando um pensamento ou sentimento parece não estar relacionado aos pensamentos e sentimentos que o precedem, as conexões estariam no inconsciente. Uma vez que esses elos inconscientes são descobertos, a aparente descontinuidade, portanto, está resolvida. Denominamos um processo psíquico inconsciente, cuja existência somos obrigados a supor, devido a um motivo tal que inferimos a partir dos seus efeitos, mais do que nada sabemos. Outra vez aí. Quem é que está agora com o microfone aberto? Conseguiu localizar aí? Ali onde está escrito Windows 10, professor.
De onde? Ali onde está escrito Windows 10. Ah, mas agora já aparece fechado aqui. Tá. Essa imagenzinha que eu coloquei brincando um pouco, é uma escavadeirazinha, é como nós vamos escavar a mente humana, não o cérebro, a fim de que possamos buscar o que existe lá dentro. E não sabemos o que vai sair. E o que sair também nós não sabemos nada. No decorrer de suas pesquisas e estudos, Freud sente insatisfação diante dessa proposta teórica. O primeiro modelo topográfico da mente, vamos ver daqui a pouquinho, pois através dessa teoria não conseguia explicar muitos fenômenos psíquicos, em especial os que se seguiam na clínica. O papel das diversas identificações na constituição do sujeito, na determinação de valores e expectativas da pessoa, necessitava de uma ampliação. Freud vinha preparando uma nova teoria e estabeleceu de forma definitiva a sua concepção clássica do aparelho psíquico. Opa! Lá, Ele já fechou. já fechei. Então, o papel das diversas identificações da constituição do sujeito na determinação de valores e expectativas da pessoa necessitava, portanto, de ampliação. Não ficar tão somente naquela primeira tópica que Freud fez. Freud vinha preparando uma nova teoria, estabeleceu de forma definitiva a sua concepção clássica do aparelho psíquico no modelo dinâmico, elaborando a segunda tópica, que veio chamar de estrutural, mostrando a estrutura da mente humana, significando um conjunto de elementos que separadamente têm funções específicas. Então, está a primeira tópica, onde Freud fala da pulsão de vida e pulsão de morte, Eros e Thanatos, a libido, que é a energia toda para alcançar a pulsão, o desejo, e tudo isso é produzido no inconsciente. E aí, um filtro, que é o pré-consciente, para deixar o que vai passar, o que não vai passar. E o consciente, que é a realidade externa. As observações de Freud revelaram, então, uma série interminável de conflitos e acordos psíquicos, onde a um instinto se opõe a outro. Eram proibições sociais que bloqueavam pulsões biológicas e os modos de enfrentar situações frequentemente chocavam-se uns com os outros. Assim, ele tentou ordenar este caos aparente, propondo 3 componentes básicos da estrutura da psique. Ele percebeu que faltava algo. E faltava, sim. Faltava o ego. Mas o psique, que vem da mitologia grega como uma divindade que representa a personalidade humana, é representada como uma donzela como asas de borboleta, uma simbologia que, depois de uma vida rastejante como uma lagarta, flutua e voa ao sabor do vento, se transformando numa beleza que adorna a primavera. Aí, lembrando que na mitologia, Psique cresceu e se casou com Eros, deus do amor, e com isso despertou a ira de Afrodite, deusa da sexualidade, mãe de Eros. Psique habita todos os seres humanos e a mente, onde se produzem as fantasias e conflitos da existência. Uma vez repassado toda essa origem da primeira tópica, Freud, na sua segunda tópica, deixou claro assim: teoria do aparelho psíquico, a estrutura da mente, já em 1920 e 1923. Freud remodela a teoria do aparelho psíquico e revelou uma série interminável de conflitos e acordos psíquicos, onde há um instinto
opunha-se outro e propôs, portanto, esses três componentes básicos estruturais da psique: id, ego e superego. Faltava na teoria anterior o ego. Quem é o portador de toda essa confusão? É o ego, o eu, o self. O id contém tudo que é herdado, que se acha presente no nascimento, está presente na Constituição. Acima de tudo, os instintos que se originam da organização somática e encontram expressão psíquica sob formas que nos são desconhecidas. Fumar compulsivamente, id. Princípio do prazer, sempre em busca do prazer. O id é a estrutura da personalidade original. Quando nós nascemos id. Como é essa estrutura da personalidade original, básica e central do ser humano, exposta às exigências somáticas do corpo, quando as exigências do ego, a pessoa em si, e do superego, as leis internalizadas e a própria realidade externa. O ego é a parte do aparelho psíquico que está em contato com a realidade externa, cujo desenvolvimento se origina a partir do id, porque nós nascemos primeiro o id, depois é que vamos formando o ego. À medida que a pessoa vai tomando consciência da sua própria identidade, vai aprendendo a aplacar as constantes exigências do id. Uma das características principais do ego é estabelecer a conexão entre a percepção sensorial, a ação muscular, ou seja, comandar um movimento voluntário e tem como tarefa a sua autopreservação. O ego desempenha a sua função dando conta dos estímulos externos, armazenando na memória as experiências sobre eles. Deve ainda evitar o excesso de estímulos internos mediante a fuga, lidando com estímulos moderados, através da adaptação e aprendendo, através da atividade, a produzir modificações convenientes no mundo externo em seu próprio benefício. O ego é originalmente criado pelo id, na tentativa de melhor enfrentar as necessidades de reduzir a tensão e aumentar o prazer. Porque é o ego que vai realizar o prazer que o id solicita. De modo que a pessoa possa buscar soluções mais adequadas, ainda que menos imediatas e mais realistas. Há uma outra estrutura da personalidade que se desenvolve a partir do ego. Isso começa a acontecer na faixa dos 3 a 4 anos de idade. É que Freud denominou de superego. O superego atua como um juiz ou censor sobre as atividades do pensamento do ego. Isto pode, isto não pode. Isto é certo, isto é errado. É nele que estão depositados os códigos morais, os modelos de conduta e modelos dos parâmetros que constituem as inibições da personalidade. Freud descreve 3 funções do superego: a consciência, a autoobservação e a formação de ideias. Tudo isso pressionando o ego. O ego está sempre com o superego pressionando e o id pressionando. Enquanto consciência pessoal, o superego age tanto para restringir, proibir
julgar a atividade consciente. No entanto, ele pode também agir inconscientemente. Que interessante, o superego, ele age inconscientemente. As decisões inconscientes são indiretas e podem aparecer sob a forma de compulsões ou proibições. Cabe ao superego desenvolver a capacidade de avaliar as atividades da pessoa, ou seja, da autoobservação, independentemente das pulsões do id para atenção e redução, e independentemente do ego, que também está envolvido na satisfação das necessidades. A formação de ideais do superego está ligada ao seu próprio desenvolvimento. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Opa, vamos lá. O que seria pulsão dentro desse contexto? Tá. Alguma vez você já teve uma situação que você chutou o pau da barraca? Já. Uma linguagem popular? Foi uma pulsão? A pulsão é um ímpeto? Foi uma pulsão. Alguma vez, aí não vou passar para você, não, eu digo o seguinte, quando uma pessoa tem uma pulsão sexual sobre uma outra pessoa, se ela não conter essa pulsão, ela vai agarrar e vai estrupar. Mas como ela tem um superego, que é consciência, então isto não vai acontecer, porque o superego não vai deixar. A pulsão é a energia libidinal que quer sair para fora da mente humana. Tem a ver com os Desejo, instintos. sim. A pulsão é o desejo que pega fogo. Pulsão. Uhum. Nós vamos ver Obrigado. daqui a pouquinho, nós vamos entrar mais nessa questão, que nós vamos trabalhar muito a pulsão de vida e pulsão de morte. Então, vejam, o id, instintos, pulsões, desejos e compulsões. Tudo isso é id. O ego, consciência do meu eu. O id está dentro do ego. E o superego, consciência da realidade, que está pressionando contra o que o id está provocando. Conflito constante. Id, ego e superego. O id é assim, eu quero isto agora. Aí o superego diz para ele, você não pode, isso não está certo. Aí um ego forte diz assim, eu preciso de um plano para isso, eu vou pensar. Quando o id cansa o ego de tanto mandar pulsão para cima do ego, dá assim, vazão às pulsões, derrubando e anulando o superego. O resultado, ações nefastas, que não sabemos por que fazemos, gerando transtorno, sentimento de culpa, de incapacidade e de tristezas. Grande parte do ego e do superego pode permanecer inconsciente. E é normalmente inconsciente. Isto é, a pessoa nada sabe dos conteúdos mesmos e é necessário despender esforços para torná-los conscientes. Proposta da psicanálise, ego. Foco da psicanálise, ego. Fortalecimento do ego. Mas fortalecer o ego não quer dizer que ele seja egoísta e que ele seja melhor que os outros. Não. Ego forte é humilde. Ego forte trabalha bem com as adversidades, com as ofensas que recebe. Fortalecer o ego,
fazer independente do superego também, porque o superego castiga muito o nosso ego. Nós sofremos muito por causa de leis e ordens internalizadas. Ampliar seu campo de percepção e expandir a sua organização, de maneira a poder assenhorar-se de novas partes do id. Aí, o que vem junto com a pulsão e que está preso lá no nosso inconsciente é a libido. A libido é a vida instintiva. Os instintos se referem ao biológico e seguem um comportamento filogenético, hereditário, e que quase não varia de um indivíduo para outro. Constitui como que algo próprio das espécies, instintual, libido, força, energia. Os instintos são pressões ou impulsões, em grande parte passíveis de modificações, que dirigem o organismo para determinados fins particulares. Os instintos são forças propulsoras que incitam as pessoas à ação. O trabalho analítico envolve a procura das curas dos pensamentos e comportamentos, de modo que se possa lidar de forma mais adequada com uma necessidade que está sendo imperfeitamente satisfeita por um pensamento ou comportamento particular. No entanto, vários pensamentos e comportamentos parecem não reduzir esta tensão. De fato, eles aparecem para criar mais tensão ou ansiedade. Esses comportamentos podem indicar que a expressão direta de um instinto pode ter sido bloqueada. Freud introduziu a concepção de pulsão de morte, com a finalidade de manter uma redução de toda a carga de tensão orgânica e psíquica. E, portanto, uma volta ao estado inorgânico. Esta pulsão pode permanecer dentro do sujeito, que é o mundo interno dele, sob forma de fortes angústias e tendências a uma autodestruição. Ou fora, mundo externo, como pulsões destrutivas. Pulsão de morte. A partir da pulsão de morte, Freud formulou o princípio da compulsão à repetição, o qual designa a tendência do psiquismo humano em repetir situações penosas e traumatizantes anteriores. A teoria psicanalítica se interessa em compreender onde a libido foi catequizada inadequadamente. Uma vez liberada ou redirecionada esta mesma energia, ficará disponível para satisfazer outras necessidades habituais. O que é uma catequização? É quando você quer aquilo de qualquer maneira. A catequização, ela está fixa na obtenção de um desejo, de um objeto. O homem, ele tem catequizado na vida dele o primeiro contato com o corpo da mãe, que são os seios. E essa catequização, ela se manifesta até hoje e sempre, quando um homem ora uma mulher e que vê parte dos seios dela. As mulheres, instintivamente, entendendo que é isso, também adquire seu charme mostrando parte dos seus seios. Aí, uma vez liberada, redirecionada, esta mesma energia ficará disponível para satisfazer outras necessidades habituais. E é no inconsciente
que se localiza essa energia pulsional de desejos. O ser humano é movido a desejos, ao princípio do prazer. Fantasias mirabolantes criam desejos, fantasias incompreendidas, fantasias sexuais, fetiches, pulsões de vida e pulsão de morte, realidade interna. Pulsão de morte. Aí está um exemplo de pulsão de morte. E que a gente vê muita gente ainda utilizando. Pulsão de morte. O cigarro, as drogas, são pulsões de morte. Eros é a pulsão de vida e abrange as pulsões sexuais e as de autoconservação. Thanatos é a pulsão de morte. Pode ser autodestrutiva, autoflagelo, ou estar dirigida para fora e se manifestar como pulsão agressiva ou destrutiva. Portanto, a pulsão de vida reflete naquele que prefere um bom emprego de um concurso público. E quantos são doentes por causa dessa pulsão de vida, que se esforçam tanto para passar no concurso público, passa num concurso público, pulsão de vida, porque a pulsão de vida dele que ele está enxergando é um emprego estável, com uma remuneração boa. No entanto, ele entra numa atividade de concurso público e tanto faz se ele faz ou se ele não faz. Ele não tem realização. Aí vem a tristeza e vem até a depressão. Já a pulsão de morte é uma característica dos líderes. Profissionais liberais, empresários, isto é pulsão de morte. Coloca a cara para bater, arrisca. Quem tem pulsão de vida, vive só na pulsão de vida, não arrisca absolutamente nada. O sete analítico, minha gente, se compõe a todo instante de rapport e observação dos sinais semiológicos, que nós vamos estudar no módulo 6, Semiologia Psicanalítica. E lá no módulo 24 e 25, mais no módulo 25, nós vamos estudar as palavras sensoriais para entendermos os sinais semiológicos. Então, os sinais semiológicos que ocorrem durante uma sessão, sem haver envolvimento emocional do analista com as manifestações que ocorrem, mesmo aquelas que parecem que o paciente irá surtar. Rapport. O psicanalista deve manter uma postura neutra. Rapport. É dançar a mesma música? É sentir o que o outro sente? É ouvir o que o outro escuta? É ver o que o outro vê? Isso o analista tem que praticar bastante pela vida inteira. Rapport. Ficar igual ao outro. Você já parou para pensar que existem pessoas com quem nos identificamos e das quais nós gostamos logo no primeiro minuto da conversa? Ou tentou entender como conseguimos falar com alguém durante horas e ter a impressão de que foram só segundos? Mas o contrário também acontece. Aí diz assim, não bateu com meu santo, não fez rapport. Com certeza, em algum momento da sua existência, você já teve aquela sensação de que o santo bateu. Mas por que isso acontece? Destino, acaso ou coincidência? Rapport é uma poderosa arma de persuasão. Deve ser sempre utilizado o rapport em técnicas de vendas, em negociações, em trabalho com pessoas.
construção de relacionamentos. Rapport é uma palavra de origem francesa, rapporter, que significa trazer de volta, ou criação de uma relação. Essa palavra rapport, ela veio da Revolução Industrial, quando se desenvolveu os teares fabricando tecidos, e que precisavam emendar tecidos e que eles tinham que ficar iguais. Então, esta operação de emendar o tecido de forma que ele ficasse igual, chama-se rapport. O conceito de rapport é originário também da psicologia e é utilizado para designar a técnica de criar uma ligação de empatia com a outra pessoa, para que se comunique com menos resistência. Compreender a dor do outro, sentir a dor do outro, ver a dor do outro. Rapport, essa poderosa arma de persuasão, é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo sentir que você o entende, que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do seu mapa do mundo para o mapa do mundo dele. Porque mapa não é território, é de cada um. Um exemplo simples desse desenho que está aí, desenhozinho. O cara vê, você precisa sair dessa depressão, Marquinhos. E quantas vezes que a gente fala com uma pessoa que está deprimida e fala, você precisa sair dessa depressão. Não vai funcionar. Você está dizendo o que ele precisa fazer? Ele vai responder assim, perdi a minha juventude vendo coisas inúteis na internet. Rapport é simplesmente sentar ao lado e ficar igual. Eu estava uma ocasião, anos atrás, numa festa familiar de final de ano, em Ubatuba. É um lugar muito bacana, a Praia da Lagoinha. E lá, vários parentes têm casas, e tem um parente principal, onde a gente fica na casa dele, que é da irmã do meu genro, uma casa grande, e ali a gente se reúne para fazer a festa de passagem de ano. Para terem ideia de quantas pessoas, de 50 a 60 pessoas. Na frente da casa tem uma varanda bem grande, bastante simples, mas é grande, bem coberta. E tem 2 mesas compridas para poder acolher esse monte de gente. Imagina, 50 a 60 pessoas sentando ali. É muito legal essa festa. Elas contam a particularidade minha, que tradicionalmente, quando era possível, agora já aconteceu esse ano foi possível, o almoço do dia 1º de janeiro, sou eu quem faço. Macarrão à caiçara, uma delícia. Aqueles panelão assim desse tamanho, muito bom. E aí, nós estávamos lá numa festa dessa, depois do almoço, tinha chovido, lá chove bastante, tinha chovido um bocado. Um vizinho no lado, que era convidado de um outro sobrinho, um médico lá de Belo Horizonte, estava lá com a esposa dele, psicóloga, e com 2 crianças. Aí o menino de 6 anos de idade, eles chegaram para compartilhar conosco a festa, e esse menino chegou na ponta da mesa, ele sentou de frente para o muro, de frente ao muro, e ele ficou olhando para o muro. Ninguém conseguia tirar ele daquela posição. As crianças chamaram para brincar, ele nem olhava para o lado. O pai foi, nada. A mãe foi, nada. Eu observei aquilo, estava no balcão lá, tomando uma cerveja junto com o meu pessoal. Dei um sinalzinho para o pai dele. Falei, o que aconteceu com o menino que ele está desse jeito? Ele falou, não, que hoje, à tarde, antes de vir para cá, a mãe dele deu um banho nele, colocou nele uma roupa limpinha. E ele foi brincar lá fora, escorregou na poça de lama, se lambuzou todo.
A mãe deu-lhe umas palmadas, botou ele de castigo. Por isso que ele está assim. Ah, tá legal. Não falei nada, deixei ele sair. Aí fui lá e sentei ao lado dele, olhando para o muro. Exatamente como está ali aquela figura lá. Os dois sentados olhando para o muro. Eu não falei nada. Dali a pouco ele olhou para mim. Aí quando ele olhou para mim, que eu percebi, disfarçadamente eu comecei a falar. Eu falei, vou contar para você o que aconteceu comigo hoje. Eu tomei banho de tarde, botei minha bermuda e camiseta branca e saí para ir na padaria comprar pão. E lá fora tem uma poça dessa chuva, uma poça de lama. Eu escorreguei, caí, eu tive que voltar para casa, lambuzado, com aquela lama correndo nas minhas pernas como se eu estivesse com caganeira. Ele deu risada. Não deu um minuto, saiu dali e foi brincar. Fiz rapport com ele. Fiquei igual a ele. E falei de uma situação que eu estava igual a ele. Entrei na empatia, a fim de que ele ficasse à vontade, porque os demais estavam só criticando. Não, afinal, ele encontrou um que me compreende. Então, eu estou num ambiente que eu posso brincar. Aí, logo em seguida, o pai viu aquilo, veio falar comigo. Caramba, mas todo mundo aqui tentou tirar ele daquele estado. Você foi lá, em 2 minutos, o menino está brincando, olha lá. O que é que você fez? E o pai dele é médico. Aí eu brinquei com ele. Você quer aprender? Está aqui o meu cartão. Rapport. Ficar igual ao outro. Ouvir, ouvir e ouvir. O psicanalista está aí, ouvindo, ouvindo e ouvindo o que o sujeito está falando. Quanto mais a gente ouve, mais a pessoa consegue descarregar as suas tensões, sem responder nada, sem questionar nada. É comum quando vem paciente ao consultório e que eu vejo que ele está assim tão angustiado que ele precisa ouvir, não tem que estimular a fala. Então é comum o cara chegar lá, o homem, ou a mulher, e eu só escuto o tempo inteiro. Às vezes nem explico o que é psicanálise, se já chega falando, eu deixo ele falar. Se eu estou começando a preencher uma anamnese, eu paro imediatamente quando a pessoa começa a falar. Deu o tempo, ele está falando ainda, aí eu interrompo. Por favor, eu preciso interromper. Deu seu tempo, eu tenho outra pessoa para atender. Vamos agendar a sua próxima consulta? Ele para. Aí ele sai lá fora e vou perguntar para ele, ei, que tal? Ele fala, que tal o doutor? Ele fala assim, nunca vi igual. Melhor coisa do mundo. Ele me deu tanto conselho. Que maravilha. Foi a melhor consulta que eu já fiz na minha vida. E eu não falei nada. Rapport. Nós temos que praticar rapport a vida inteira. Praticar rapport nos nossos relacionamentos. Nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos amorosos, relacionamento com os filhos. Precisamos entrar no mundo do outro. Praticar rapport. Sentir o que o outro sente. Essa é a tarefa do rapport. Ouvir o que o outro ouve. E ver o que ele vê. Obrigado, minha gente, pela presença e aprendizado de hoje. O trabalho para nota, vamos falar da felicidade. 3 a 4 páginas, dentro do padrão ABNT.
Aí, por gentileza, pode enviar pelo WhatsApp e pode enviar também por e-mail, a fim de que a gente possa ver como está se desenvolvendo e também o que é que vocês pensam hoje sobre o que é a felicidade. Depois, mais adiante, lá no curso, aí nós vamos rever esses conceitos que vocês poderão apresentar agora. Vou tirar os slides para que possamos conversar. Ok, estou à disposição. Deixa eu anotar aqui uma pessoa que eu não tinha anotado. Ok. Quem quer falar? Professor, só partindo ali do exercício, ele é lá pro final de abril, então, a entrega do exercício. Quer repetir, por favor? Sobre o exercício da felicidade, é uma concepção própria do que temos agora de concepção da felicidade Sim. para ser entregue lá no final de abril, então. Não, não. Pode ser no final de abril, mas se quiser já fazer e entregar amanhã, também pode. Ok. Interessante não acumularem trabalhos a realizar, porque depois fica um bolo. E aí tem pessoas que chegam ao final do curso devendo um monte de trabalhos. Quando chega ao final do curso devendo um monte de trabalhos, vai receber uma certificação de conclusão da parte teórica, da teoria, mas não um certificado como psicanalista, porque não tem avaliação nenhuma. Aí ele terá, lá no final do curso, quando recebe esse certificado, ele tem 2 anos para poder completar o que está faltando. A gente sabe que tem as ocupações, tem as tarefas, tem as dificuldades pessoais, tudo a gente sabe disso. O professor, me veio uma dúvida bem sincera mesmo, assim, é uma pergunta até infantil. Hum. Hum? Então tá, o psicanalista, ele não aconselha, Não. ele ah, quanto melhor o rapport, mais o paciente tende a se expressar. Desenvolve-se um trabalho de escuta ativa a partir do Isso. psicanalista. Ai, gente, e as pessoas sentem-se curadas apenas pela expressão de si mesmas diante de alguém que não dá conselhos e não fala nada, Você vai gente. entendendo no decorrer. Vocês estão me vendo bem? Aham. Eu vou fazer um rapport aqui agora com ele, olha, né? Com as pernas cruzadas, fazendo um rapport com ele. Fica igual. Você fazer um rapport com a Gabriele. Ô, Gabriele, estava bom do jeito que você estava. Está com a mão direita? Eu também estou com a mão direita. Estou na mesma posição? Quando nós fazemos um rapport com uma pessoa, é o inconsciente que faz a leitura. E quando nós ficamos de igual, imitando a outra pessoa discretamente, fazendo um espelhamento, o inconsciente, ele se identifica, ele reconhece como confiável. É isso que acontece. Então, se está com os braços cruzados, o outro lado está assim, olha. Eu fazendo igual discretamente. Ele vai estar falando, eu acompanhando os movimentos dele. Aí ele descruza as pernas, logo em seguida, devagarzinho, também descruza as pernas. Ele está confortavelmente sentado ou deitado num divã. Eu não uso mais divã, uso poltrona. Porque depois que nós chegamos à semiologia, vocês vão a importância disso.
porque a parte da psicanálise ortodoxa de Freud é o divã e você sentar atrás do divã. Mas na semiologia psicanalítica você não vê as expressões faciais, você não vê os olhos, você não percebe as emoções. Então, você está assim sentado, assim confortavelmente, você também se senta confortavelmente. Fica igual. Mas se ele está falando assim, mostrando um estado de ansiedade, um estado de emocional, você também empurra o seu corpo para frente, inclina o seu corpo para frente, para ouvir melhor. Cruzou os braços. Você discretamente pode cruzar os seus, mas embaixo. Assim você vai espelhando. Esse espelhamento faz com que haja empatia, que é o nosso objetivo. Essa ferramenta Rapport, nós precisamos usar para toda a nossa vida, com as pessoas com quem nós lidamos, com os nossos pacientes. E nós vamos aprimorar mais ainda o Rapport quando nós chegarmos na semiologia psicanalítica. E lá no final nós vamos praticar Rapport de novo. Nós vamos praticar Rapport durante o tempo todo do nosso curso, nesses 2 anos e 2 meses. Tem que desenvolver esta habilidade. Se uma pessoa está em pé na minha frente conversando comigo, eu posso observar como que ela está respirando e entrar no ritmo da respiração dela. Se ela está respirando meio ofegante, eu também posso começar a ficar ofegante. À medida que eu percebo que ela entrou no meu ritmo, então eu vou diminuindo essa respiração para trazer o relaxamento. E ela não percebe que eu estou fazendo isso. Ok? Mais alguma colocação? Perguntas? Silêncio, né? Quando nem termina uma exposição dessa, e não tem comentário e não tem pergunta, eu tenho 2 alternativas. Ou estão perplexos, não entenderam nada, e eu não soube explicar. Entendemos tudo, professor. Foi maravilhosa a aula. Muito obrigado. Fiquem tranquilos com certas coisas que nós vamos estar falando e que às vezes pode gerar dúvida, mas perguntem mesmo, isso mesmo, a gente vai procurando dar resposta. Como fizeram uma pergunta, eu não dei a resposta completa, né, Gabriele? Eu deixei para colocar lá mais para frente, porque eu tenho um módulo específico para isso. E nós vamos entender o seguinte: quando eu fui para o curso de psicanálise em São Paulo, São Bernardo do Campo, eu morava em São José dos Campos, eu tinha que viajar 150 quilômetros, eu tinha uma empresa, e lá a única opção que tinha para chegar lá era a rodovia Presidente Dutra, atravessar a Avenida dos Estados, pegar a rodovia Anchieta, para ir para São Bernardo do Campo. Trânsito maravilhoso. Caminhão, mas caminhão soltando fumaça na cara da gente. Gente estressada dirigindo. Mas me interessei pelo curso de psicanálise. Eu queria resolver minhas questões pessoais. Algumas vezes, quando eu estava de volta, já no sábado, ia na quinta-feira e voltava no sábado, no final do dia, à noite, eu vinha na estrada dirigindo e aí vinha aquele pensamento: o que é que você está fazendo lá? Você podia estar numa boa. Você podia ter ido ontem dançar lá no clube que você tanto gosta. Passou o dia inteiro, você podia estar jogando tênis. Ou podia ter ido pescar. O que é que você está fazendo lá? Você não está entendendo bulufas.
Aí a gente pensando, caramba, não estou entendendo nada. Mas eu vou continuar. E resolvi continuar. Naquele tempo eram 3 anos. Era o modelo deles lá. Terminou o curso, nos formamos, e aí fui convidado a participar com um grupo da fundação de uma associação psicanalítica no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Eu falei, vou junto, pela amizade do pessoal, companheiros, e precisa de mais gente para estar compondo a diretoria, para ter uma estrutura jurídica. Vou lá sim, eu gosto desse pessoal. Eu não tinha a mínima ideia que eu ia fazer lá, e não era meu objetivo. Eu não pensava sequer que um dia eu ia ter um consultório. Muito menos que seria professor de psicanálise. Não tinha nada disso. Meu objetivo era outro, era atividade empresarial, era ter ser bem-sucedido na atividade empresarial e ganhar dinheiro. Então, lá eu fui diretor desde a fundação até quando eu vim para cá. Mas chegou a ocasião que eu tive que trabalhar com paciente piloto. Paciente piloto é uma coisa muito interessante. E aí arrumei um consultório numa clínica, numa psicologia, fiz parceria com ela, de ocupar um espaço para eu ir lá atender paciente piloto. Só que chegavam as pessoas lá, a sensação que eu tinha, eu não sei o que é que eu vou fazer. Mas como eu aprendi que a primeira coisa é só ouvir, 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 eu vou ouvir. É só escutar. Aí você começa a pegar o gostinho, você começa a ver as coisas acontecer, aí vai em frente. O terceiro paciente que me apareceu, algo marcante. É o caso que eu conto, o homem dos sapatos. Era um jovem engenheiro de 28 anos, empresário, que já trabalhava com sistemas de computador. E ele ia lá na sessão e falava, mas não dizia nada, não deixando ele falar. Eu usava divã naquela época. Como eu vim de uma escola ortodoxa, divã. Aí teve uma sessão, terminou a sessão lá, eu falei com ele, bom, nós estamos agendados para a semana que vem, a tantas horas, mas eu vou fazer uma pontuação para você elaborar. O que é que você está precisando me contar? Para você elaborar. Agora não dá mais tempo, porque eu tenho outra pessoa para atender. Joguei essa pontuação. A semana seguinte, ele chegou meia hora antes e já queria entrar no consultório. Teve que esperar, atender outra pessoa. Aí ele entrou. Ele não deitava no divã. Aí ele chegou nessa sessão, sentou no divã, tirou o tênis e se esparramou no divã. E eu só observando. Não perguntei nada, não falei mais nada. Aí ele falou assim para mim, sabe, doutor, eu acho que eu sou meio louco. Uhum. Essa é uma técnica que nós vamos aprender, a técnica do mugido. É você escutar as pessoas falarem e você só fazer técnica do mugido. E escutar. Eu acho que eu sou meio louco. No meu relacionamento aí, as mulheres me acham um tesão de homem. Tem uma que eu conheci há pouco tempo que diz que eu exalo o tesão. Mas tem uma coisa. Eu, para gostar de uma mulher, eu olho para os pés dela, não olho para a beleza dela, eu olho para os pés.
Se ela tiver uns pés bonitos, calçando um belíssimo de um sapato, aí eu vou olhar o restante. Uhum. E aí, eu tenho uma coleção de sapatos. Ah, é? Quer me contar? Sim. Eu tenho mais de 100 pares de sapato de mulher. Uhum. Continua, por favor. Você sabe, doutor, eu moro com os meus pais, mas eu tenho o meu quarto, meu apartamento em cima, individual. Então, eu tenho lá uma coleção de sapatos e eu gosto muito de sapato de mulher. E quando eu passo numa vitrine, assim, da Arezzo ou essas aí, que eu vejo aqueles sapatos, eu fico deslumbrado. Mas aí eu tenho a minha noiva, eu falo com ela. Ela vai comigo lá. Olha, tem aquele sapato ali, aquele ali. Vamos entrar na loja para você experimentar? Eu quero ver como é que fica nos seus pés. Mas, se eu achar que está bonito, eu vou falar para ela assim, eu gostei muito desse aí. Aí você vai comprar. Mas aí você vai dizer o seguinte, que você vai comprar para dar presente para uma amiga. E meu número é 43. E ela fazia isso, porque ela também estava no embalo dele. Homem do sapato. Pé 43, sapato de mulher 43. Muito legal. E aí? E aí que depois a gente chega lá no meu apartamento, depois que eu tomo um banho, eu coloco uma lingerie e calço aquele sapato de salto alto e me sinto maravilhoso. E a minha noiva gosta, ela se excita. E a gente transa. Uhum. Mas acontece que, você sabe, né, doutor? Eu trabalho com computador. Então, quando eu chego no meu trabalho, eu tenho que ligar o computador. Por causa dos projetos em andamento e tudo mais. Mas quando eu ligo o computador, eu não resisto. Eu entro num site chamado Fetiche e lá eu encontro pessoas iguais a mim. E tem o bate-papo. É um site de relacionamento de fetiches. E aí comecei a bater papo com um outro rapaz e acabamos marcando um encontro no apartamento dele. E eu fui no apartamento dele. E transamos, doutor. Doeu para burro. Eu saí de lá enojado, me sentindo a pior espécie do mundo. Mas na semana seguinte eu estava lá de novo. Fetiches. Para ouvir um caso desse, você tem que estar com neutralidade, respeitar aquilo que é o conteúdo da pessoa, não rir e não fazer nenhuma expressão. Cara de paisagem. Ele se interessa pelo que ele sente, pelo que ele vive. Aí comecei, então, um tratamento bastante complicado. Ok? Rapport. Silêncio. Ok, é uma expressão tanto quanto. Porque despertou um monte de curiosidade em nós, né, Antônio? Mas obrigado por compartilhar isso, É, demonstra o quão interessante é esse universo, né? é tão forte que o meu professor, que foi o Iratã de Carvalho, do Rio de Janeiro, ele fazia supervisão. Ele fazia supervisão coletiva, que nós tínhamos lá a Associação Psicanalítica, a gente se reunia lá. E
E aí eu falei desse caso. Aí apareceu o lado homofóbico dele. Ele falou, você mandou os dois procurar um psiquiatra? Teve a versão. Eu falei, eu não, só fiquei escutando. Ô, professor, Oi, Sabrina. tá aí, no caso, nesse caso que o senhor compartilhou conosco, através do fetiche, ele começou a descobrir a sexualidade homossexual dele e se sentia enojado por causa no caso do ali, a id ou por causa do superego, né? Que comprimia No isso. primeiro momento, o superego castigou ele. Aham. Mas depois que ele foi uma, duas, três, quatro vezes, o id destruiu o superego. É gostoso! Entendi. Aham. Entendeu? E o Sim, ego foi sim. lá e se submeteu, sem E aí, censura. no caso, a sua função era fazer com que o ego aceitasse a nova pessoa que ele estava se tornando. Na realidade, não é a nova pessoa. A que já era, né? Não. O ser humano, segundo Freud, por natureza, ele é bissexual. Então, ele Sim, experimentou uma outra realidade interna dele. entendi. Uhum. Mas ele continuou na vida dele se censurando. E o que aconteceu? Essa compulsão sexual, ele catequizou na comida. 6 meses depois, ele tinha dobrado de peso, Nossa, para não se submeter a uma situação que o superego ainda judiava dele. Embora era o judiado. Ida já tinha mandado o superego para o espaço. Mas ele catequizou a libido, esta energia, esta pulsão sexual, na comida. Compreendi. Compreendeu? Legal. Uhum. Alguém mais? As pessoas não estão na tela para ouvir, não consigo fazer rapport. Eu só Ô, posso professor, eu ficar, vou fazer só uma eu só pergunta. posso Eu não ficar sei se... quieto. Pode A fazer. gente está no finalzinho aqui, mas é que daí o senhor trouxe o caso que envolve a temática da homossexualidade. E de uns anos para cá, existe um movimento muito forte de dar voz a movimentos dentro da sigla LGBTQIA+, a minorias dentro de uma minoria. Nesse caso, dos transexuais, das mulheres trans. O que a gente poderia considerar disso diante de uma visão freudiana? 100% humano. Só isso. Uhum. Respondeu? Respondeu bem objetivamente. O resto é tudo cego. No desenrolar, nós vamos falar sobre a teoria da sexualidade e depois da sexologia. Aí nós vamos nos aprofundar nesse ponto que você tocou. Tá bom. Legal? Muito obrigado. Uhum. Cristiane, quer falar alguma coisa? Não, professor, assim, foi muito claro, muito interessante também essa história e a pergunta que a colega fez também, de como o superego, então, castigou. Eu gostei muito deu para entender bem esse exemplo. Tranquilo, professor, gostei bastante. Muito obrigado. Aí nós podemos ver também que pessoas obesas, elas estão catequizando a energia dela, o desejo dela, a pulsão dela na comida. Ficam diabéticos, perde a perna, tem que cortar a perna fora, mas a força do id é tão grande pelo prazer de comer, não consegue controlar. E assim aqueles que
entram no vício, bebida, cigarro, drogas. Não adianta censurar, nós temos que entrar no mundo deles para que eles se sintam igual a gente, aí sim a gente consegue fazer pontuações para que ele comece a desenvolver, para que ele resolva a sua vida. Nós não resolvemos a vida de ninguém. E depois ele vai dizer lá fora que esse cara me deu um conselho maravilhoso, resolveu minha vida. Eu não dei conselho nenhum. Pontuei e conto historinhas. Metáforas. Nós temos que usar muitas metáforas para que a pessoa busque o entendimento. Obrigado, Cristiane. Alguém mais? Ok. Então, nós vamos encerrar por hoje. Muito obrigado. Nosso próximo encontro será 26 e 28 de abril. Vamos dar continuidade na primeira tópica freudiana, entrando na teoria psicanalítica 2. Muito obrigado pela presença de todos. Final de semana maravilhoso. Tchau. Igualmente, professor. Tchau, Boa noite. professor. Boa noite, Boa noite. pessoas. Ótimo final de Gratidão semana. pela aula.